é o meu líder, o Valdeir, que é o idealizador do Fogo. O propósito desse podcast é o DI tá falando um pouco da história do fogo e o propósito do fogo. Então, desde já eu passo para o Valdeir Reis, que ele vai estar falando ali, né? Como surgiu o projeto Fogo e qual o propósito do fogo. Amém? Boa tarde, Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe a cada um. Sou grato a Deus, ao irmão Gideão, que deu a oportunidade para a gente estar aqui. Então, falando sobre o Projeto Fogo, nós viemos explicar aqui algumas coisas e, primeiramente, eu quero falar sobre o nome, como foi dado o nome The Fire, o fogo. É, Muitas pessoas achavam que seria algo mais pentecostal, não que a gente deixe de ser pentecostal, mas de fato o nome fogo é focando no versículo Mateus 5, versículo 14, a parte A, que diz: vocês são a luz do mundo. Então, quando Jesus disse isso, que nós era a luz do mundo, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, da luz e tal, para trazer a claridade, que trazia luz naquela época era o fogo. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês são luz do mundo, então para a gente ser luz, a gente tem que estar queimando. Você tem que queimar, a gente tem que estar com o nosso coração incendiado para a gente trazer luz ao mundo. Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me seguir não andará em trevas. Mas logo após isso, Jesus disse que agora nós somos a luz. Ele jogou a responsabilidade pra gente. Então, luz e autoridade. Então, nesses últimos dias, o propósito do fogo é esse: é trazer um avivamento individual aos corações, para a gente poder provar de fato um avivamento coletivo na nossa nação. Então, sobre o nome é isso, Tadeuzão. Não sei se você tem mais alguma pergunta. Muitos indagam ali se futuramente aquilo vai se tornar uma igreja. Explica aí para os nossos ouvintes, né? Aquilo que o Espírito Santo de Deus tem direcionado ao seu coração ali acerca do Projeto Fogo. Eu vou começar falando do começo, como que começou. Eu tinha um projeto, um desejo no meu coração, já fazia um ano que eu vinha orando sobre esse propósito do fogo, de a gente se reunir lá na garagem lá de casa, um dia na semana. Eu tinha anotado, e eu levantava de madrugada e orava em cima desses dias. Eu tinha colocado sábado, tinha colocado outros dias quarta, tinha colocado segunda. Então eu senti no coração de ser segunda. O nome também foi orado. E só que eu só tinha um projeto na mente, o desejo no coração, e não tinha iniciado ainda. Aí um dia eu conheci o Tadeu na nossa primeira conversa. Eu expressei esse sentimento, esse desejo que eu tinha, e ele veio e trouxe aquela motivação para a gente estar iniciando esse projeto. Então foi onde nasceu o Fogo, The Fire. 4 de fevereiro de 2018, que nasceu esse projeto, e nós estamos perseverando, nós atravessou pandemia e tudo. Então o intuito principal é a gente adorar, reunir para adorar a Deus, independente de placa de igreja, não temos placa de igreja, reunir para adorar e glorificar a Deus e compartilhar o evangelho, que é as boas novas, que Cristo veio, pagou um alto preço por nós, e agora nós temos a oportunidade de ser salvo. Então o propósito é esse: é adorar o Senhor e pregar as boas novas. E nós temos também a visão de trazer uma união, como eu disse, que é várias igrejas, porque a gente vê que tem muita divisão, né? Eu estava compartilhando isso com o Júnior num podcast que a gente fez a live lá, eu aqui no Brasil, ele em Portugal, sábado, sobre isso. Israel era 12 tribos, tinha 12 bandeiras, 12 signos, porém, quando ele saía para a batalha, quando era dado o toque do chofar para reunir para a batalha, eles reuniam num só propósito e não tinha divisão. Então, que olharmos hoje em dia, não generalizando, para a igreja tem uma divisão. Quem é de ministério tal não quer juntar com o ministério tal. Então, uma da visão do fogo também é trazer a junção. Ali nós somos de várias denominações que nos reunimos ali para adorar o Senhor. Então esse é um só propósito, por mais que tenha várias bandeiras, várias placas de igreja, quando nós caminhamos por um só propósito, que era alcançar a terra prometida. É chegar no nosso propósito, é ganhar almas reunidos num só nome, que é o nome e a bandeira de Jesus Cristo. E olhando para o dia de hoje,
tem uma passagem que chegam em Jesus e pergunta, tem algumas pessoas pregando em seu nome que não te segue. Jesus diz, quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Então Jesus estava falando, por mais que ele não anda com a gente, ele não segue a gente, não me segue, porém ele ouviu as boas novas e eles estão compartilhando as boas novas. Então eles estão ajuntando para o reino, em outras palavras. E trazendo para os nossos dias, se tem pessoas que têm a visão de trazer separação, igual no nosso projeto, várias pessoas já foi proibido de participar pelos pastores, que não está tendo junção, que está espalhando, talvez nós não estamos trabalhando para Deus. Então, a visão desse projeto é a gente trabalhar para o Senhor, que forma? Não espalhando, mas juntando. E respondendo o Tadeu, eu arrudiei e trouxe um resumo para responder o Tadeu. A visão futura do fogo, nós temos uma visão de alcançar os interiores, ter uma estrutura para a gente chegar, um exemplo, um sábado de manhã, fazer um trabalho evangelístico, ver quem precisa, fazer um trabalho ali social, para realmente quem precisa, e finalizar com uma cruzada, um culto numa praça e conversar com os pastores para que possa ter essa junção, sabe, para adorar o Senhor e compartilhar as boas novas, independente de quem está fazendo. Então a visão futura do fogo é essa. No momento a direção que a gente tem de Deus, que eu tenho de Deus é essa, a gente ir e pregar o evangelho, porque se o fogo se tornar uma igreja hoje, a gente está trazendo, entre aspas, meio que uma divisão daquilo que é a visão que foi dada do início, que é trazer a junção dos ministérios, e não só a gente levantar a nossa própria bandeira, mas a gente ser uma porta para que outros ministérios possam participar das nossas reuniões e dos nossos projetos. Então é isso, por enquanto é o que Deus tem ministrado. Daí abordou uma pauta aí muito interessante, né? Hoje em dia, Satanás tem causado uma divisão dentro da igreja. A palavra de Deus vai falar lá no Salmo 133, ó, quão bom e suave é que os irmãos permaneçam unidos. Então, se todos nós conhecemos a verdade, que verdade que é essa? A verdade que é Cristo Jesus, mencionada lá no Evangelho de João 14,6, né, Daí? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por que não está testificando? É isso que me gera uma indagação, porque na igreja que nós estamos, atual, que é a Oliveira Church, né, é uma igreja que tem palavra, tem alimento, sabe? E a gente tem trago aquela verdade que os nossos pastores receberam e têm passado para nós, em conjunto com aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações, né, Dei? Então, é isso aí, a gente tem crescido na graça e no conhecimento, como o Tadeu disse, onde a gente está inserido, na Outchurch. Porém, Deus também tem um projeto, confiou algo nas nossas mãos, que é esse projeto Fogo. Desde quando eu entrei, eu conversei com o pastor. No início, alguns pastores achavam que eu estava querendo abrir minha igreja, que eu estava com rebeldia, que eu não queria ser liderado por ninguém. Mas o desejo do meu coração eu sei que o meu chamado é pastoral. Eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida, mas se eu te falar que hoje eu quero ser um pastor, eu tô mentindo. Porque quem é pastor de fato, quem é pastor com sinceridade, esse cara, ele não tem uma vida fácil. E não que eu quero uma vida fácil, mas por enquanto eu prefiro ser liderado e ser cuidado e ser submisso às minhas lideranças, que é isso que a Bíblia nos ensina. O Dei não deixou de falar uma verdade. O evangelho, ele é árduo, né? A partir do momento que você batiza e você começa a conhecer as coisas de Deus, vamos falar Cristo Jesus, né? A partir do momento de alguns ensinos, e aí você passa por um processo de auxiliar, aí passa por um processo de diaconato, passa por um processo de presbítero, vai ficando mais árduo ainda, né? Tem o cargo eclesiástico de evangelista, logo após vem pastor, são 5 ministérios, então assim, realmente assusta, mas Cristo nos dá força, né, Dei? A palavra de Deus fala assim, que muitas das vezes nós podemos estar cansados, abatidos, porém não destruídos, né? E Jesus faz esse convite pra gente de novo, do Evangelho de Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o fardo de Jesus,
ele é leve e o jugo é suave. E o DI entendeu o chamado dele, entendeu? Tanto que Deus tem aperfeiçoado. Eu tenho acompanhado isso aí para a glória de Cristo Jesus. Né? Eu falava pro DI que quando eu voltasse ali de Brasília numa viagem que eu fui, obviamente algumas coisas iriam acontecer. E eu creio que o Espírito Santo está testificando ao coração dele, porque se não tivesse testificando, obviamente ele iria, né, falar comigo. E eu creio que isso é o início daí. E eu tenho uma pergunta para você, Tadeu. Amém, Deus. Hoje, o que seria para você anunciar as boas novas? Claro, deixa eu fazer de forma diferente. Qual seria a mensagem que você sabe que tem a urgência de ser pregada nos nossos dias? É aquilo que está queimando no seu coração para você compartilhar. Cara, essa pergunta do DI foi uma pergunta muito, muito boa. Sabe por quê? O fator principal poderia ser Cristo, né? Quando você alcança ali um conhecimento sobre quem é Cristo Jesus, sendo Filho de Deus e o que ele fez, né, em prol dos nossos pecados, mas hoje é a transformação que o Espírito Santo de Deus tem feito na minha vida. É isso que me motiva a acreditar mais no Evangelho e propagar o Evangelho, né? Porque antes de conhecermos o Evangelho, nós temos uma tendência a ser ateu. Agora, quando você tem um encontro com Cristo, como o apóstolo Paulo teve, Deizão, que Paulo ele era o quê? Perseguidor, ele era homicida e virou proclamador do Evangelho. Então, hoje eu e o DI, né, nós tivemos ali um passado onde nós éramos envolvidos com álcool, o DI com torcida organizada, né, entre outras coisas, e nós tivemos um encontro com Cristo. E esse encontro tem sido aperfeiçoado. E a partir do momento que o Espírito Santo tem aperfeiçoado esse encontro, nós temos propagado aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Daí. Amém. Eu quero responder essa mesma pergunta que eu fiz para você, porque me fizeram essa pergunta no podcast de sábado. Creio eu que a mensagem que, para mim, no meu coração, que arde urgência nos nossos dias, é o que João Batista, antes de Jesus, pregou, que é Mateus 3, se arrependa, porque está próximo, é chegado o reino dos céus. Jesus, no próximo capítulo, no Mateus 4, ele pregou, arrependa-se, porque está próximo, é chegado o reino dos céus. Os discípulos morreram pregando essa mensagem, os mártires foram queimados, foram decapitados, foram jogados no Coliseu pregando essa mensagem. E nos nossos dias não tinha que ser diferente. A mensagem tem que ser: se arrependa, porque está próximo, é chegado o reino dos céus. Então eu creio que nós, dia após dia, nós temos que estar nos arrependendo. Nós temos que estar revisando a nossa própria vida. Nós mesmos temos que olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado. Então, o que o Espírito Santo tem me incomodado é primeiro sobre a minha vida, eu me rever, eu ver o que precisa ser mudado e me arrepender de fato. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então, você que está me ouvindo, essa é a mensagem que o Senhor Jesus tem para você. Se arrependa, porque está próximo, é chegado o reino dos céus. A boa nova é essa. O pastor Nilson Júnior fala que ele veio e fez, Jesus veio e fez, ele se entregou por nós. A gente estava condenado, a gente era condenado, não tinha oportunidade para a gente ser salvo, para a gente alcançar a vida eterna. No pecado de Adão, nós somos condenados à morte, ao pecado, e Jesus veio e fez. Ele se entregou pelos nossos pecados, ele se entregou por nós, e agora nós temos a oportunidade de nos arrepender e alcançar a vida eterna. Mas não termina por aí, ele está aqui e ele está fazendo. Antes de subir, ele disse: eu vou subir, mas eu enviarei o outro semelhante a mim, que é o Espírito Santo, que nos guiará ao caminho da verdade. Então ele está aqui nos conduzindo, nos dizendo o que nós precisamos abandonar e onde nós precisamos ir e caminhar, onde nós temos que dizer não e onde precisamos dizer sim. E para finalizar, ele virá e completará a boa obra. Jesus virá e ele está voltando para concretizar aquilo que ele fez. Ele separou um povo, o povo foi salvo, o povo foi selado pelo Espírito Santo, agora nós selados, uma noiva pura e imaculada. Agora Jesus vem para encontrar com essa noiva e para tirar de vez
desse mundo que, dia após dia, pelo aumento da iniquidade, o amor está se esfriando. Então, a mensagem principal do meu coração é essa: nós devemos nos arrepender e pregar sobre o arrependimento, porque Jesus está voltando. Foi uma pauta muito importante isso aí que o Dei falou. Qualquer cristão tem que ter essa consciência. Eu não vou ministrar em cima disso. Mas agora a gente vai estar respondendo a uma pergunta lá que teve ali no chat. O Nildo Júnior perguntou se há possibilidade de um avivamento sobre essa geração. O Dei acabou de responder algo que, para poder haver esse avivamento, tem que haver arrependimento. E se a gente for olhar isso aí à luz das escrituras, nós podemos pegar ali aquela passagem daí, onde Pedro, ele prega para 5.000 pessoas. Há duas passagens, onde ele prega para 3.000 e para 5.000 pessoas. E as pessoas começam a indagar ele ali, falando: Pedro, o que a gente tem que fazer para poder viver isso? Aí Pedro vai lá e começa a pregar sobre arrependimento. Foi o que o Dei falou. O Dei falou um versículo aqui que diz assim: aquele que não confessa as suas transgressões, Provérbios 28:13, não prosperará. Mas quem confessa e larga, alcança favor e misericórdia. Qual é o favor e a misericórdia que você alcança? Do próprio Espírito Santo de Deus usar você, né? E outras vidas serem salvas. Mas para isso, você tem que ir para Jesus, você tem que viver um processo de renovação da mente, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, que a gente não venha se conformar com esse século. Então, o segredo para isso é você, Nildo Júnior, que fez essa pergunta, entender, ter essa renovação da mente, ter essa intimidade com o Espírito Santo, esse arrependimento e começar a propagar isso. Como o Dei falou aqui, ó. O Dei colocou em pauta aqui que a gente precisa confessar, a gente precisa crer que Cristo Jesus veio por nós, que aquilo não é somente uma simbologia, mas sim um ato de amor, e através daquele ato de amor ali trouxe transformação para mim, para o Valdeir, quantos outros aí, né? Eu quero trazer algo em cima disso que o Tadeu falou, na sua resposta, Juninho. Uma promessa, uma profecia na Bíblia diz, no Novo Testamento, por aumentar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Então é o que está acontecendo. Então, que isso propagar com um número grande, que os remanescentes não tiver posicionado, é impossível o avivamento vir. Mas antes disso, tem uma promessa ainda muito mais antiga no Antigo Testamento, que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias também, ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Então, essa promessa cumpriu de parte lá em Pentecoste, mas ela virá plenamente nos nossos dias. Por mais que o amor de muitos está se esfriando, a iniquidade está se aumentando, eu creio nos remanescentes, eu creio naqueles que estão pagando um preço, aqueles que estão chorando, aqueles que estão clamando por avivamento. E o avivamento, para mim, ele é uma realidade. Eu sinto que o Senhor, ele está trazendo um avivamento no meu coração, ele quer me trazer para uma vida de arrependimento, para trazer um avivamento no meu coração, um avivamento na geração, na nação, não vai vir diferente. É um arrependimento genuíno na geração, aí sim nós provaremos, a nação brasileira, o mundo provará um avivamento. Amém. Muito bem colocada essa pauta do DI também. Gente, a gente já está partindo para o final. Por quê? Porque nós temos alguns compromissos ainda, nós temos o culto ali, T-Fire, né? E eu gostaria de estar fazendo uma oração. E se o DI sentir de falar algo no final aí, eu gostaria de estar fazendo uma oração e deixar um versículo para a meditação de todos aqueles aí que estão acompanhando essa live aí, viu? Espírito Santo de Deus, obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Espírito Santo, que vidas tenham sido alcançadas, que mentes tenham sido renovadas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço também, Senhor, pela vida do Gideão, ó Pai, por essa rica oportunidade, por essa aliança. Pai, que o Senhor venha abrir contratos para ele, Senhor, em nome de Jesus, pois o nosso intuito não é que o DI apareça, nem que eu apareça, nem que o Gideão apareça, mas que Cristo Jesus venha aparecer. Mas nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, nas suas promessas, nos seus planos, que são maiores e melhores, Pai, e que a todos que nos ouvem aí, Senhor, venha entender que nós servimos um Deus poderoso, fiel e justo, ó Pai, que quer fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Eu gostaria de estar deixando somente um versículo para meditação e logo após estar passando para o DI aí, né? Tá dando esse término. O versículo é Salmo capítulo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Amém. Tadeu, eu vejo esse podcast, o pessoal termina com uma pergunta, e fizeram essa pergunta para mim no que eu participei. Esse é o primeiro podcast que eu tô participando fisicamente, assim, tá? A gente junto, o outro que eu participei foi numa live, o Júnior num lugar e eu em outro. Que você tivesse para deixar uma mensagem a essa geração, a juventude, a geração futura, qual mensagem você deixaria? Daí, primeiramente eu louvo a Deus por essa pergunta, é uma pergunta muito propícia, né? A gente está vivendo aí onde o mundo jaz do maligno, e se a gente for à luz da Escritura, a gente tem que ir à luz da Escritura. Eu deixaria ali o que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 11. Ele fala assim: jovem, ande conforme o teu coração e os teus olhos, que às vezes ali é um desejo do teu coração, para uma pornografia, para álcool, para droga, é ruim, o pecado não é ruim, mas ele tem uma consequência. E no 12, ele vai falar assim, sobre a velhice. Então a gente tem que aproveitar a nossa juventude e buscar a Deus. E eu, o DI e o próprio Gideão, nós temos propriedade para falar isso, porque durante alguns anos, DI, nós buscamos o quê? Os prazeres do mundo. E não foi ruim, mas só que pela misericórdia de Cristo nós fomos alcançados, né? E hoje nós experimentamos o quê? Estar na luz. Antigamente nós estávamos nas trevas, agora nós estamos nas luzes. Então, o recado que eu deixo para essa geração é buscar a Deus enquanto se pode achar. Porque chegará o dia que o Senhor cobrará todas as nossas ações. E o que vocês vão apresentar a Deus? Somente uma vida de promiscuidade? Quando chegar a velhice, você não vai ter prazer de buscar o Senhor. Então aproveita agora que você está ali com seus 14, 15 anos, 16, 17, 18, 19, 20 e procura buscar a Deus. Porque quando você buscar a Deus, automaticamente seus caminhos vão se endireitar e você vai ver que tudo isso que você viveu no mundo é vaidade, é algo vã, Deizão. Amém. E para finalizar, antes de fazer uma oração, eu quero deixar uma mensagem também para juventude, para você que vai assistir, está assistindo, para você que vai assistir depois. Eu vim do mundo, Tadeu veio de uma vida de pecado, e as coisas que o mundo, o sistema nos oferece não são ruins, são coisas boas e prazerosas. Porém, até hoje, o mundo ainda tenta nos atrair, ainda tenta atrair meus olhos, mas a gente tem que ter uma decisão. A gente tem que pegar a nossa cruz diária, negar nós mesmos e seguir a Jesus. Talvez você tá aí e tá numa vida confortável, e eu tenho a falar para você, Jesus mudou minha vida, e que a vida antiga que eu tinha fosse melhor do que essa vida, posicionado como uma nova criatura, eu já teria voltado para ela. Essa vida, o verdadeiro prazer está na presença do Senhor. A gente já pôde provar vários outros lugares, mas não há um lugar melhor do que a presença do Senhor. O inimigo, ele tenta mentir pra gente, ele tenta jogar seta na nossa mente, fala: você não vai dar conta, sai, você não vai conseguir. Mas se nós não vamos conseguir com Cristo, como vamos conseguir sem Ele? Nós calculamos muito, eu tenho que deixar isso para seguir a Cristo, eu tenho que abandonar aquilo para seguir a Cristo, mas nós não calculamos o que a gente vai perder sem Cristo. A gente vai perder o verdadeiro prazer, a gente vai perder a vida eterna, a gente vai perder a oportunidade de conhecer o verdadeiro amor, porque o amor não é um sentimento. Sentimento é paixão, acaba. Amor é uma pessoa, é Cristo. A nossa geração, você precisa conhecer a Cristo. Nós precisamos amar o Cristo mais do que as obras da carne. Amar mais a obra do Espírito do que as obras da carne. A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo de Deus é inimigo do mundo, tem que renunciar. O Evangelho é isso, é renúncia. Mas aquele, porém, que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós dizemos que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor é contra nós, quem será por nós? O Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o campeão da batalha, que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra. Então, a minha mensagem é: vamos passar para o time de Cristo, porque no time de Cristo a gente somos mais do que vencedores. Amém? E eu quero fazer uma oração para a gente estar finalizando.
você que está escutando, você que vai escutar depois, eu creio no poder da oração. Aqui não é só uma gravação, mas aqui o evangelho, as boas novas está sendo pregada e algo no mundo espiritual está sendo liberado através do nome de Jesus. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos capacitar, venha nos fortalecer para a gente viver uma vida de renúncia. Pai, nós sabemos que a gente é provado naquilo que pregamos e o inimigo dia após dia está nos provando, nos tentando, mas nós renunciamos e pegamos a nossa cruz. E aquele que está escutando, Pai, possa decidir negar a si mesmo, mesmo em meio às dificuldades, os problemas que o dia a dia apresenta e coloca diante da gente, mas que nós venhamos entender que é melhor estar no meio da tempestade com o Senhor no barco, porque é o Senhor que tem autoridade para acalmar toda e qualquer tempestade. Aqueles que vai ouvir depois, que eles sejam tocados de uma forma que eles irão, Pai, sentir algo poderoso e entender que não é só um vídeo, que não é só uma gravação, mas é uma oração através do nome de Jesus, e tudo que é mencionado no nome de Jesus está decretado a acontecer, que for de acordo com as Escrituras, de acordo com o Pai, porque a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, mas que nós pedimos, que nós liberamos palavra de acordo com as Escrituras. Creia em seu coração que isso vai acontecer. Lembre daquilo que o Senhor prometeu, das promessas e dos projetos e dos planos do Senhor sobre a sua vida. Por mais que pareça que você está na contramão de caminhar a promessa, creia que aquele que prometeu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Creia com convicção que Jesus tem uma boa obra, uma nova vida para você, em nome de Jesus. Um abraço. Obrigado, Gideão, pela oportunidade. Tadeuzão, obrigado por ser uma porta para a gente estar aqui hoje. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Amém. em nome de Jesus. Eu que agradeço a presença do Valdeir. E eu queria agradecer também, gente, ao Gideão, né? O Gideão é um amigo de longas datas aí, é um homem de Deus. E, Gideão, eu creio que é só o começo, mano, viu? Que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida. Gente, se vocês tiverem a oportunidade ou quiserem fazer um podcast, venha conhecer a GTX Produções, viu? Que esse menino é promessa para o mercado aí de mídia, viu? Ele entende, ele sabe o que ele está fazendo. E eu creio que no momento certo o Senhor vai abençoar ele. E vocês ainda vão ouvir falar do que Deus vai fazer nesse lugar aqui, viu? Para honra e glória do Senhor. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Convida o pessoal para o culto aí para finalizar. Ah, gente, Deizão lembrou aqui, agora às 20 horas nós vamos ter ali o culto Tefares. Se você quiser ir lá receber um pouco de Deus, receber uma oração, né? Esteja lá que nós vamos estar lá e a presença do Senhor já vai estar na frente. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A TV Capital, o seu canal Promessas, tem a maior diversidade de programação do estado de Goiás. Presente em mais de 70 municípios. E estamos na TV aberta pelo canal 32.1, pela NET 23.1, Sky e Vivo 332, na Gigabyte TV, canal 26, em nossas plataformas digitais e agora também na cidade de Anincuns e região, através do canal 41.1. Você não pode deixar de acompanhar uma televisão que tem 24 horas de programação para a sua família. Você sabia que pode acompanhar a programação da TV Capital em qualquer parte do Brasil e do mundo, sem pagar nada por isso? É muito simples. Através do nosso aplicativo, você pode assistir aos seus programas favoritos, ficar por dentro das últimas notícias, tudo de forma gratuita. Então baixe agora o aplicativo totalmente gratuito TV Capital. Está disponível para download em dispositivos iOS e Android. Não perca mais tempo, acompanhe a programação da TV Capital em qualquer parte do mundo. TV Capital, o seu canal Promessas.